Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Desta forma, uma lei deve ser considerada uma regra a ser seguida, cumprida e respeitada por todos. Quem mostra o caminho a ser seguido no momento de criação de uma dessas regras é a Constituição. Os deputados, o governador e, em alguns casos, o Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça e os cidadãos podem propor um projeto de lei. No caso de ser iniciativa popular, há necessidade de se reunir assinaturas de 0,5% do eleitorado do Estado e encaminhar o projeto à mesa da Assembleia. A evolução de uma sociedade está atrelada ao respeito entre os cidadãos, de tal forma que cabe ao modelo de governo instalar um Estado democrático de direito, onde todos, sem distinção, sejam abrangidos pelas leis, recebendo destas as proteções e sanções cabíveis. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. É de Sócrates a evidência de que é preciso que os homens bons respeitem as leis más, para que os homens maus respeitem as leis boas. Hoje vamos conversar com uma personalidade jurídica de elevada cultura, classificado em primeiro lugar em concurso de ingresso ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que, movido pela coragem, logo no início de sua carreira, manifestou que queria lecionar no curso de Direito Damásio de Jesus. Deram-lhe a chance almejada. Tornou-se de pronto professor, segundo a reação de seus primeiros alunos. Ele é excelente, muito bom, é sensacional. Daí, Fernando Capês assumiu a cadeira de Direito Penal do referido curso. Na sua brilhante carreira como promotor e procurador de justiça, se destacou na defesa do Estado e da sociedade paulista. O mesmo entusiasmo e dedicação, estudioso e competente, o levou à vida pública em 2006. Foi eleito deputado estadual e atualmente está no terceiro mandato. A contemplação, no exercício da legislatura, respeitado por seus pares, fez com que fosse eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dessa forma, pela experiência e maturidade profissional, o convidamos para mostrar para você, caro telespectador, os bastidores da Assembleia Legislativa e seus desafios. Capês, muito obrigado por você vir aqui. Quero agradecer o convite, doutor Laércio, dizer que vai ser uma honra colocarmos aí nessa conversa o direito e a justiça em foco. Ótimo. Puxa vida, eu tenho um respeito muito grande por você, Capês. Muito obrigado. Você é um homem brilhante, você é um profissional brilhante, um homem sério, um homem que vai a fundo nos seus objetivos. Isso é importante para o país. Você representa realmente o que é de mais importante para nós brasileiros, não é? E também para São Paulo, que você se formou em São Paulo. Claro. Não é verdade? Na famosa Faculdade do Largo São Francisco. Muito bem. Eu já tenho algumas perguntas para você. Você vai respondê-las? Com o maior prazer, com muita honra. Olha, eu tenho a primeira. Você sempre foi um defensor dos direitos dos torcedores, futebol. Explique no que consiste a Lei 15.868 de 2015, que foi sancionada recentemente. Doutor Laércio, 20 anos atrás, o que tinham eram torcidas organizadas e inchadas
não havia Ministério Público, não tinha Estatuto do Torcedor, não tinha nada nessa área de proteção ao torcedor. É verdade. Tomamos algumas providências, asfixiamos as torcidas financeiramente, reduzimos o tamanho delas e a estratégia de combate à violência foi mudando. Hoje, a questão é tratar o torcedor como consumidor. O torcedor tem que ir até o estádio de futebol e se sentir animado, motivado a levar a sua família. Sim. Como é que isso é feito? Se todos os lugares do estádio forem numerados e se for obedecida a numeração da cadeira, de maneira que o sujeito pode chegar na hora que está começando o espetáculo e ter ali assegurado o seu assento, nós vamos começar a atrair um público diferente para os estádios. Claro. Por isso, a lei estadual que foi aprovada na Assembleia determina que, se nos estádios de futebol do estado de São Paulo os lugares não estiverem todos numerados, não será liberado o estádio para a realização do jogo. Segundo, além de ser obrigatória a numeração de todos os lugares, quem sentar no lugar do outro vai pagar multa. O organizador do espetáculo vai pagar multa se não tomar providências para assegurar que o torcedor sente no seu lugar. E o torcedor que chegar e não conseguir sentar no seu lugar tem direito a receber o dinheiro do ingresso de volta. Além disso, vai ter um juizado especial funcionando em cada partida, de maneira que o torcedor briguento vai receber a sua punição. Inclusive, a Secretaria da Segurança Pública está comprando tornozeleiras eletrônicas para ele ser punido e ficar fora dos estádios, a gente ter o controle sobre isso na hora do jogo. E o torcedor, então, vai ter assegurado o seu direito. Essa é a nova estratégia mais moderna. Respeitar o torcedor, dar ao torcedor segurança, conforto, direitos para atrair as famílias. Claro que, paralelamente a isso, o Departamento de Investigação da Polícia Civil vai continuar monitorando a atuação das torcidas organizadas pelas redes sociais, interceptação telefônica e infiltração de agentes. Acho que esse é assim que se combate. Quer dizer que a ação da justiça ela vai ser imediata. Sim. Naquele momento. Ocorreu o fato, imediatamente nós teremos lá juízes, não é? Exatamente. Membros do Ministério Público também e advogados. Exatamente. Correto? Ou defensores públicos. Ou defensores públicos, sim. Quer dizer, ocorreu o fato, imediatamente o agente já sai punido. Ocorreu um fato muito grave. Um tráfico de drogas, Sim. um porte ilegal de arma de fogo, um homicídio. Ele é preso em flagrante, Claro. na hora. Aí não há grandes novidades. Agora, 97% das infrações praticadas em estádio são de menor potencial ofensivo. É a briguinha, vias de fato, a ofensa, o comportamento inconveniente, a incitação. Sim. Esse leva na hora, como o senhor disse, um juiz já aplica uma pena, que é uma transação penal que ele faz entre o defensor e o Ministério Público, aplica uma pena não restritiva de direitos, normalmente proibição de entrar em estádio. E a tornozeleira vai monitorar onde ele vai se encontrar. Que bom. Mas eu tenho percebido ultimamente que já está, essa organização já está funcionando. Sem dúvidas. Não A é? construção de novos estádios ajudou Claro, muito. ajudou muito. Com os estádios anteriores era difícil fiscalizar Claro, pela divisão, claro. entrada o fosso de entrada, os túneis, tudo isso era muito difícil. Agora está mais fácil, vamos aproveitar e dar um choque de gestão. Veja que só os estádios estarem modernos, como tem vindo 40 mil pessoas por jogo, 45 mil pessoas, e é isso que nós queremos. Famílias no lugar de vândalos. A lei estadual aprovada e que agora vai entrar em vigor daqui a 180 dias, é um aceno nesse sentido. A gente tem muita esperança que vai funcionar. Muito bem, ótimo, parabéns, Capês, parabéns mesmo. Bem, vamos adiante. Infelizmente, nesse país, o serviço público de saúde é precário, o que leva muitas vezes a população a ter que recorrer aos hospitais particulares. Gostaria então que você, Capês, falasse a respeito da importância da Lei 14.471/11. De 2011. Olha, 2011. doutor Laércio, uma pessoa chega num hospital em situação de emergência. Não é que ela está indo lá para discutir uma internação, não. Ela chega em situação de emergência. Certo. Como eu cheguei com uma queimadura grave, certa vez, felizmente, não foi nada. Você chega no hospital, qual era o hábito aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil? Exigir um cheque como garantia, o chamado cheque calção. Eu já passei por isso também. Só interna se deixar um cartão de crédito
fizer um cheque ou der alguma garantia, uma promissória, qualquer coisa. Senão, não interna. Ora, a legislação... E mesmo tendo plano de saúde, né? Mesmo tendo plano de saúde. É. Então, o que acontece? Com o plano de saúde, pode ser que o plano, eventualmente, o hospital entenda que não cobre alguma coisa. Mesmo com o plano, ele toma aquele dinheiro a mais e quando você sai, já está pago. Como já está pago? Descontamos direto do seu cartão de crédito ou já depositamos o cheque calção. Isso é ruim. A legislação determina que ninguém deve ser obrigado a negociar numa situação de necessidade, de fragilidade, de emergência. Porque nesses casos ela fica, pela própria fragilidade, ela é obrigada a se submeter a condições, eu diria, leoninas de contratação. A nossa lei diz o seguinte: qualquer pessoa que no estado de São Paulo for chegar para internação em situação de emergência, é proibida a exigência de cheque calção, cartão de crédito ou qualquer outra garantia. Se for exigida, a pessoa tem direito ao recebimento do dobro do valor depositado e o hospital vai pagar uma multa de mais de R$200 mil. Foi difícil a ambientação. Hoje, em quase todos os hospitais do estado de São Paulo, tem placas, proibida a exigência de cheque calção, lei 14.471 de 2011. Então isso tudo foi importante, foi uma lei que aí foi de nossa autoria como deputado, e foi uma lei que pegou, Sim. Deu resultado. Sim, você eliminou uma coisa importante, o excesso de garantia. Perfeito. O excesso de garantia. Porque as pessoas são assim, você vai em qualquer lugar, como por exemplo no hospital, eles querem todas as garantias. Até a assinatura de alguém que possa ser um fiador. Um fiador. Meu Deus do céu, não há necessidade se você tem um plano de saúde que cobre. Perfeitamente. Não é verdade, Capelli? Essa excessiva exigência. Sim. E numa situação de emergência, fere claramente o direito do consumidor. Eu sou obrigado a deixar um cartão de crédito, mesmo tendo plano de saúde. Não sei em que condições vai ser feita a cobrança. E quando eu desço, o plano de saúde e o hospital já se acertaram, já descontaram do meu cartão de crédito o que bem entenderam, e eu não tive nenhuma chance de fazer uma negociação. Há uma diferença entre proteger o inadimplente e estabelecer condições extremamente rigorosas para a pessoa de boa fé e lesá-la em seu direito do consumidor. A lei estadual está em vigor, é importante o telespectador saber, no estado de São Paulo, ninguém deve se submeter a pagar cheque calção ou dar um cartão de crédito numa internação de emergência. Entenderam, caríssimos telespectadores? Essa é a informação precisa que nós estamos dando através desse magnífico deputado e presidente da Assembleia hoje, não é? Que está aqui para informar você. Parabéns, Capês, parabéns. Obrigado, doutor porque Laércio. isso é muito importante. Não é? Porque nós temos que mostrar à sociedade quem faz. Porque dizem, poxa, mas o legislativo ele é omisso em determinados aspectos. Não, não é omisso. Eu trouxe você aqui hoje, Capês, não só pela simpatia, pela nossa amizade, não é? Que eu prezo muito, mas também para informar o telespectador aquilo que é necessário informar. Perfeitamente. Coisa que a mídia forte não informa. Sim. Me perdoe, mas a mídia forte não informa. Desconhece a Assembleia e isso é ruim para a população. A população, a maioria dela, nem sabe o que é a Assembleia Legislativa Estadual e onde fica. Muito bem. Outro dia fiz um programa inteiro sobre defesa do consumidor. É impressionante a falta de respeito das empresas com os consumidores, Capelli. Explique como funciona o ranking de fornecedores mais reclamados do PROCON, por favor. Essa é uma outra lei que eu elaborei, em parceria com o PROCON. Essa lei determina que o PROCON... É a Lei 15.248/13, é isso? Essa mesma. Essa lei determina que o PROCON deve organizar a lista dos 10 maiores violadores do Código do Consumidor. As 10 empresas que mais afrontarem o Código de Defesa do Consumidor vão constar de uma lista. Essa lista vai ficar no site do PROCON, no site da própria empresa. Sim. E afixada em todos os seus estabelecimentos e filiais. Evidentemente que
É uma lei, portanto, extremamente rigorosa. E as empresas vão ter que melhorar e aperfeiçoar o seu serviço de atendimento ao consumidor. Vão ter que ter, para usar uma expressão consagrada no direito britânico, o seu compliance. Sim, compliance. Porque senão vão ter que pagar um preço caro de imagem. Isso pega bancos, pega operadoras de telefonia, operadoras de televisão a cabo, principalmente. Então houve uma grita muito grande, essa lei entrou em vigor, ainda não foi regulamentada, sim, porque as empresas, principalmente os bancos, entraram com uma ação declaratória direta de inconstitucionalidade. Pegaram uma liminar, suspenderam a vigência da lei de maneira absolutamente incompreensível. Porque o senhor e eu, que somos da área jurídica, sabemos, o Estado pode legislar em matéria de proteção do consumidor. Claro. Está na Constituição. A lei não é inconstitucional. E, por enquanto, o ranking não foi elaborado por conta dessa ação declaratória de inconstitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Eu espero que a gente possa restabelecer logo a vigência dessa lei, porque é uma lei que vai dar mais direitos ao consumidor e vai exigir que as empresas sejam mais prudentes, cautelosas e responsáveis no atendimento ao consumidor. Eu tenho aqui conversado com muitos profissionais do direito. Eu, às vezes, pergunto a respeito do compliance que você citou agora. Então, você está se adiantando. Você não espera, então, que a empresa proponha ou ela chegue a uma conclusão a respeito do governo. Você se adiantou na lei. Eu diria que a lei dá uma forcinha para as empresas agirem logo e não ficarem falando Sim. que vão fazer compliance. Façam logo. Porque se tiver uma lei como essa, aí vai passar a ser uma prioridade. Então, em vez de só uma boa intenção, elas vão efetivamente melhorar o atendimento ao consumidor. Ótimo. Infelizmente, quando você está num país como os Estados Unidos da América, Inglaterra, o sujeito ameaça o outro dizendo assim, olha, eu vou te levar às barras da justiça. Aqui no Brasil, não, nós acostumamos a dizer, bom, vai procurar seus direitos. Então é necessário que o consumidor tenha instrumentos para se defender. Então, Capês, falando em direito do consumidor, temos que agradecer ao deputado Fernando Capês por não precisarmos mais guardar um monte de recibos, não é? Aqueles das prestações já pagas às prestadoras de serviços, não é verdade? Explique como é que funciona isso. Bom, essa é uma outra lei estadual de nossa autoria. Você fica guardando conta dos últimos 5 anos. Porque senão, conta de luz, conta de gás, conta de telefone, etc. Eletricidade. Por quê? Se você perder uma dessas continhas e a prestadora de serviço cismar que você não pagou e entrar com uma ação de cobrança, você não tem como provar. É verdade. É leonino. Então nós fizemos uma lei determinando que a pessoa só precisa guardar o último recibo. Pode jogar fora e queimar aquela papelada inútil dos últimos 5 anos. Guarda o último recibo, aquele recibo vale para todo ano, com relação às prestações anteriores. Quando vencer o ano, ele recebe o recibo do primeiro pagamento do ano subsequente. Sim. E aí ele passa a ficar com isso. O Congresso Nacional olhou a nossa lei, copiou a nossa lei, e agora também existe uma lei nesse sentido federal e aí tem uma estadual. Basta ter o último recibo, não precisa guardar as contas dos últimos 5 anos. Você pode dizer para a gente quais são as prestadoras que estão enquadradas nessa nova lei de sua autoria? Bom, você pega Eletropaulo, sim, você pega a companhia de gás, a Comgás, pega as operadoras telefônicas todas, pega Eletropaulo, a de água também, Sabesp. Então você pega todas as prestadoras, água, luz, telefone, telefonia a cabo, tudo. Ela não pode mais, se ela deu um recibo, daquele mês, o pressuposto é que para dar o recibo daquele mês, as prestações anteriores estavam quitadas. Claro. Por isso que foi dado aquele recibo. Claro. Então basta guardar apenas o último recibo. Ele significa que as anteriores foram quitadas. O que significa, novamente, que as empresas vão ter que se esforçar para ter um serviço de verificação mais eficiente e não fazer como fazem, mandarem cobranças indevidas para tantos consumidores. Sim, depois então eles se comunicam com você dizendo para que você apresente aquele documento, não é, que eles dizem que não foi contabilizado na empresa deles. Digamos que agora em 2015 eles me cobrem uma conta de luz de 2013.
Eu digo, eu não tenho a conta de 2013, Sim. faz muito tempo, mas eu tenho o recibo do mês de agosto, está aqui. Aí se eles forem exigir, a lei diz que o direito é meu. Portanto, o juiz, ao aplicar a lei, negará a cobrança de débitos anteriores. Perceba, caro telespectador, que nós aqui estamos conversando e levando a você informações preciosíssimas nesse sentido, porque às vezes nós esquecemos de coisas que estão aí latentes e que nos protegem, né? Graças aqui ao deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês. Muito bem, Fernando Capês. O Estado de São Paulo vive uma crise hídrica. Não é? Eu gostaria que você agora informasse, não é, o que se está fazendo a respeito. Olha, nós vivemos a maior seca dos últimos 86 anos. Claro que essa seca, ela pode ter também, somando-se a ela, alguns outros fatores absolutamente periféricos, como vazamentos subterrâneos, etc. Mas o que está causando a falta de água é a ausência de chuva. O que nós poderíamos fazer foram vários encontros de deputados com o secretário de Recursos Hídricos, Sim. o Dr. Braga, professor. E o Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, está tomando todas as providências que ele podia tomar. É verdade. Estabelecendo prêmio para quem economiza, tarifa mais cara para quem gasta demais, um esforço enorme para puxar água de outros mananciais. Sim. Então, São Paulo está enfrentando a crise de uma maneira, a meu ver, corajosa e eficiente, porque praticamente não está havendo nenhum tipo de racionamento. Certo. E olha que não está chovendo. Então, acho que nesse caso nós temos que ter uma postura proativa e construtiva de ajudar o executivo a buscar uma solução em prol da sociedade. Eu gostei que você aplicou o termo proativo. Exatamente, nós temos que agir, nós precisamos... Proativo. Exatamente. Na verdade, nós temos que dizer, olha, eu estou fazendo aquilo, mas vou fazer melhor. Claro, Vou isso. fazer melhor. Eu acho que isso que falta no Brasil, atitude. Isso mesmo. Capês, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo, logo nós retornaremos para continuar essa conversa maravilhosa. Com prazer. Tá bem? Você, caro telespectador, aguarde. Logo, logo retornaremos.